de uma história que particularmente para mim, eu acho uma história triste. Mas é uma história que se eu e você nos atentarmos, a gente parar um pouquinho, desacelerar, ler 1 Reis 13, meditar e pedir que o Espírito Santo venha trazer discernimento, ensino e clareza para nós. Isso vai evitar muita dor na nossa vida. Isso vai evitar que nós venhamos envergonhar o nome de Jesus. Isso vai evitar que a gente venha cair e andar por caminhos e por trilhas de morte. Porque, afinal de contas, existem caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas, ao cabo, são caminhos de morte. A palavra do Senhor diz assim, 1 Reis, no capítulo 13. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu a sua mão desde onde ela estava sobre o altar, dizendo: tomai-o à força ao homem de Deus. Mas a sua mão que estendera contra o homem de Deus se secou e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar foi fendido e as cinzas se derramaram do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ela se tornou como ela era antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-me, e eu te darei uma recompensa. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não entraria contigo, nem comeria pão, nem beberia água, nem neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não, ali não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Eu estou lendo agora acabei de ler esse versículo. O apóstolo Paulo, um dia, o Espírito Santo dá para ele a inspiração e ele escreve uma de suas cartas. Pois uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A direção que Deus deu para o profeta foi que ele fosse até aquele lugar, entregasse uma palavra para o rei Jeroboão e ele não retornasse pelo mesmo caminho. E é o primeiro ensinamento para mim e para você. Deus não quer que a gente retorne para os velhos caminhos, as velhas práticas. Podem ser práticas emocionais, comportamentos que hoje não cabem mais em nós. Atitudes, reações, ser dominado pelas emoções, caminhos que a gente já percorreu, caminhos que a gente já passou. Deus não quer que a gente retorne mais, Deus quer que a gente avance. Mas para a gente avançar, nós precisamos buscar em Deus a santificação e a maturidade. Isso vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito que diz assim, que toda terra ela se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas, elas cobrem o mar. Então você que já foi no mar, eu nunca fui pessoalmente, mas você que já foi, assim como você já viu as águas cobrindo o mar, a glória de Deus, ela há de se derramar e nos cobrir, e nos fazer entender, e nos despertar, e nos fazer reconhecer.
Mas a história que eu quero contar hoje é uma história triste. Por quê? Porque Deus manda o seu profeta entregar um recado muito difícil para o rei Jeroboão, dizendo para ele que Deus não estava de acordo com o que estava acontecendo, com a forma como ele estava lidando com o sagrado. Ele era um rei e ele escolhia, ele estava interferindo e aquilo tinha a ver com o sagrado, aquilo tinha a ver como o altar de Deus estava sendo, como estavam as coisas sendo sacrificadas no altar, a escolha dos sacerdotes, e Deus não estava agradando. E Deus envia aquele profeta ali. E o profeta, ele entrega o recado com ousadia, ele não mascara, ele não açucara o recado, mas ele entrega o recado ali, usando a sua linguagem, a sua fala, né? Porque Deus nos usa como canais, porque a palavra dele, mas Deus usa o homem como canal. E ele entregou o recado. E o rei ficou muito contrariado. E o rei estendeu a mão contra ele e falou: olha, prendam esse profeta. E naquele momento Deus interviu. Aprove a Deus pôr um termo ali naquilo que estava acontecendo. E aquele rei que estendeu a mão contra aquele profeta, a mão dele ficou com problema. E naquele momento que aquele rei que se voltou contra o servo de Deus aconteceu isso com ele, ele acordou. E ele falou para o homem de Deus: homem de Deus, ora a Deus por mim. Ele entendeu que Deus estava no negócio. Ele entendeu que Deus era na vida daquele profeta. Ele entendeu que o profeta era só um servo. Ele só era um mensageiro. Ele era só um arauto, um atalaia. Ele só era um canal de Deus, mas a palavra era de Deus. E o descontentamento e a admoestação, a palavra de conserto, a palavra de mudança vinha de Deus, não era daquele profeta. E aí ele fala: profeta, ora por mim, peça a Deus para Deus me restituir no meu braço, na minha mão. E eu acho lindo, porque o profeta, ele orou. Gente, isso é um ensinamento para nós. Quantas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, nós somos usados por Deus, nós temos o Espírito Santo em nós, mas nos momentos que é para a gente ser usado como instrumento de bênção, a gente se priva de abençoar. A gente se priva. A gente vinga, a gente despreza, a gente trata com indiferença, a gente mente, a gente não fala a verdade, a gente trai, a gente tem uma atitude que Jesus não teria. Mas Jesus nos chama como servos, como filhos de Deus e servos dele, a termos a atitude dele, a buscar na palavra dele a maneira que ele quer que a gente age. E nós temos errado muito. Porque a gente busca em todos os lugares uma maneira de agir, menos na palavra de Deus. E Oséias, que era um outro profeta de Deus, está registrado no livro de Oséias, uma palavra que o Espírito Santo inspirou e falou através de Oséias e foi escrito: o meu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. E qual o conhecimento? É o conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para pôr em prática, para obedecer, para submeter, não para se engrandecer, não para achar que sabe, não para competir, mas para obedecer, para submeter a direção do Espírito Santo, a direção de Deus, que é expressa na palavra, escrita. E quanto a gente tem vivido nesse mundo e as pessoas têm descredibilizado a Bíblia? Quantos jovens eu já ouvi falando que não creem na veracidade da palavra de Deus? E é isso que o mal tem feito. Semeado sofismas,
semeado dúvida, porque a dúvida não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus. Eu gosto muito de um versículo da palavra do Senhor que diz assim: seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Deus não é Deus de dúvida, Deus é Deus de certeza. E quando a dúvida permeia o seu coração, a falta de paz permeia o seu coração, Deus não está nesse negócio. Porque a Bíblia diz que seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E aquele profeta, ele entrega o recado e ele ora por aquele rei que levantou a mão contra ele. Ele abençoa aquele rei e ele fala: Deus, cura esse rei. E eu quero te convidar nesse dia. Se você tem vivido uma vida diferente, em nome de Jesus, muda a rota hoje. Para de vingança, para de traição, para de maledicência, para de engano, para de máscara. Fala a verdade. A Bíblia diz que quando a gente sabe que alguém tem algo contra nós, nós devemos deixar nossa oferta e reconciliar com a pessoa. Porque senão Deus não recebe a nossa oferta. Porque antes de Deus receber a nossa oferta, Deus nos recebe, Deus nos aceita, Deus aceita o nosso coração. Deus não recebe a oferta se nós não estamos, se nós o estamos desagradando. E muitas vezes a gente fala: não, mas eu estou profetizando, Deus está me dando revelação, eu estou expulsando demônio. Mas a palavra de Deus diz, Jesus diz que nos últimos dias Ele vai falar: eu não te conheço. Jesus, mas eu profetizei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu falei em mistério, em línguas. Jesus fala: eu não te conheço. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, que é preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, ele existe. E o diabo não, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não se agrada que as pessoas se percam, que as pessoas entrem num caminho de desobediência, de incredulidade, porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas se nós somos desobedientes, se nós não submetemos a palavra de Deus, e essa história é a história de um profeta que ele fez o que Deus mandou. E o rei ficou tão agradecido daquela oração e na hora, o rei foi curado da sua mão. Sabe por quê? Porque a oração do justo é o contentamento de Deus. Mas Deus não ouve, Deus não agrada da oração de quem não obedece Ele, de quem não obedece a direção dEle, de quem está negligenciando. E muitas vezes nós negligenciamos Deus, obedecer a Deus, negligenciando as pessoas, banindo as pessoas, discriminando as pessoas, sendo indiferentes com as pessoas. Deus não agrada. E esse profeta, ele fez diferente, ele abençoou aquele homem. E aquele homem foi curado, ele ficou tão agradecido que ele falou: profeta, vamos lá para minha casa? Profeta, eu vou fazer um banquete, eu vou te oferecer um pão, eu vou te oferecer uma água. O profeta falou: não, eu tenho uma ordem de Deus, eu tenho um comando de Deus, eu tenho uma direção de Deus. Meu irmão, você tem uma direção de Deus? Porque se você não tiver direção de Deus, as pessoas vão vir e vão querer pôr a direção delas na sua vida. E nós precisamos nos posicionar na identidade de filho de Deus e servo de Cristo. Nós precisamos firmar os nossos pés sobre a rocha que é Cristo, e não arredar o pé do que a palavra de Deus diz. Pode falar quem falar, nós não podemos arredar da palavra de Deus. Nós precisamos enquadrar o nosso coração, as nossas escolhas, a nossa percepção, a nossa caminhada. Nós precisamos render, nós precisamos viver uma vida de rendição à palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Eu falei agora há pouco no Facebook que tem 7 anos que eu compartilho a palavra de Deus aqui no Facebook. E sempre reiterando, nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos crescer na palavra. Nós precisamos ser instruídos, disciplinados, alinhados
na palavra de Deus. Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. É com a palavra dele que ele tem compromisso. E muitas vezes a gente negligencia a palavra de Deus e a gente dá crédito para a palavra do homem. Pode estar certo, mas e se não tiver? Nós vamos tomar uma direção errada. E esse profeta, ele falou, olha, eu não vou. Faz parte da direção que Deus me deu, entregar o recado e ir embora. E Deus me falou que não é nem para eu voltar pelo mesmo caminho que eu vim, é para eu ir por um outro caminho. E ele foi embora. Ele conseguiu desvencilhar do rei. Mas muitas vezes nós conseguimos desvencilhar dos reis, dos incrédulos, dos ímpios. E ímpio, para mim, Francis Lene, é quem conhece a palavra de Deus, mas não obedece, não submete a palavra de Deus. Não obedece a palavra de Deus. Esse é o ímpio. Ele conseguiu desvencilhar. E às vezes a gente consegue. Mas naquilo que tem cara de coisa de Deus, daquilo que tem cara de convite, de coisa que parece ser de Deus, mas não é, que parece ser bom, mas não é, que tem cara, que tem jeito, que tem roupa, que tem o exterior de Deus, mas não é de Deus. É cheio de mentira, é cheio de engano, é cheio de sofisma, é cheio de glória a Deus, cheio de aleluia, mas não ama o irmão. Trata com desamor, com indiferença, com ciúme, com inveja, com intriga, com maledicência, com fofoca. Como que a gente faz? E esse profeta, ele caiu nisso. Por quê? Porque após essa leitura que eu fiz, ele foi indo, mas tinha um profeta velho. E esse profeta velho, os filhos dele chegaram para o profeta e falaram assim, pai, veio um profeta de Judá aqui, profetizou para o rei, e o profeta velho ficou muito animado, falou, nossa, eu preciso encontrar com ele, eu quero encontrar com ele. Por onde que ele foi? E os filhos falaram. E aquele profeta velho selou o seu animal, não sei se era um jumento, e ele foi atrás do profeta que estava voltando para a sua terra, obedecendo a Deus. E quando ele encontrou, ele falou, você que é o profeta de Judá, você que é o profeta que veio falar o recado de Deus para o rei Jeroboão? Ele falou, sou eu. Ele falou, pois é, um anjo apareceu e esse anjo mandou eu te levar lá para minha casa. Ele falou, não, mas Deus me deu uma direção, que era para eu entregar a palavra e que é para eu ir embora, por outra direção. Mas o profeta velho falou, não, eu sou profeta também. Deus, um anjo apareceu e mandou te levar para minha casa. E o profeta de Judá cedeu. Ele foi. Ele foi. E aquele convite não era de Deus. O profeta velho era profeta de Deus? Ele era. Mas a Bíblia diz que ele mentiu. Ele mentiu para enganar o profeta de Judá. E o profeta de Judá confiou. Maldito é o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua referência. A Bíblia fala que ele será como alguém que mora no deserto. A gente não pode confiar em nós mesmos, mas nós não podemos confiar também. Nós precisamos confiar. A gente confia nas pessoas, mas a gente tem que alinhar, voltar para a palavra para ver o que a palavra de Deus diz. E ele foi para a casa daquele profeta. E quando ele chegou lá, o próprio Deus usou a boca daquele profeta velho para falar para ele o seguinte recado, que eu quero terminar essa meditação hoje falando sobre isso, porque isso é um alerta para mim e é um alerta para você. E ele, o profeta velho, clamou ao homem de Deus que viera desde Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto tu foste amargamente rebelde à boca do Senhor, e não preservaste, protegeste e obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te havia ordenado, antes tu voltaste, e comeste pão, e bebeste água, no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teu pai. E sucedeu que depois que ele tinha comido pão, e depois que tinha bebido, selou para ele o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar
Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado perto dele, e também o leão estava parado junto ao seu cadáver. Ele começou bem, mas ele não terminou bem. Ele desobedeceu o que Deus falou. E nós precisamos obedecer. Existem coisas que Deus nos direciona e nós não podemos arredar o pé. Porque se a gente desobedecer a Deus, vai dar mal para a gente. Nós precisamos obedecer. Então eu quero deixar essa palavra hoje de alerta. Essa história para mim é uma das histórias tristes da Bíblia, porque terminou mal, porque o profeta, ele fez o que Deus mandou, ele começou a ir embora, mas ele foi convencido por um profeta mais experiente, que mentiu, que enganou ele. E ele voltou, e depois esse próprio profeta foi usado por Deus para profetizar a morte. Por quê? Porque ele não preservou, protegeu e obedeceu ao mandamento do Senhor. Então é um alerta para mim e para você. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus. Nós precisamos preservar o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos proteger, obedecendo, guardando nosso coração, pregando a palavra com interesse de coração. Eu quero dizer aqui algo que eu disse lá no Facebook. Nada substitui a palavra de Deus. Nada, nada. Nenhuma fala humana, nenhuma palavra em nome de Deus, ela substitui a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, céu passará, a terra passará, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Nós precisamos ter temor pelo Senhor. Nós precisamos amar a Deus mais do que a gente ama os nossos amigos, nossas amigas. Nós precisamos ter zelo. Nós precisamos ter respeito. Nós precisamos dar ouvido para tudo que Deus nos falou. É para obedecer. E quantas vezes Deus tem nos posicionado, nos direcionado, e a gente desvia. E aí a gente sofre. A gente sofre. E eu citei um versículo lá no Facebook e quero citar aqui. Provérbios diz que o homem que é sem juízo, o homem simples, mas simples no sentido assim, de ser manipulável, de acreditar em tudo que é dito, ele vê o perigo e ele passa adiante, ele sofre aquilo. Agora, o homem sábio, o homem diligente, ele vê o perigo e ele desvia. E Deus quer que a gente desvie. Eu não sei quem é você, eu não sei quando você vai ter contato com essa palavra, mas eu quero te dizer, volta para a palavra. Volta para a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Pregue a palavra de Deus. Deus tinha falado com aquele profeta de Judá, por que ele foi obedecer? E quantas vezes nós deixamos de obedecer o que Deus fala para a gente obedecer os servos de Deus? São servos? São servos. São profetas? São profetas. Mas o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Deus e com a palavra e com a direção. Com a direção dele. E o único que ficou prejudicado foi o profeta mais novo, que deu crédito, porque ele morreu. Quando a pessoa morre, não tem mais jeito. Não tem. Eclesiastes fala, ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo depois disso o juízo. Eclesiastes 9:2 fala. Então aquele profeta morreu, acabou, não teve outro jeito. Foi morte. Mas para mim, para você tem jeito. Então vamos voltar para a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos ser zelosos, vamos ouvir o que as pessoas nos falam e vamos conferir na palavra.
vamos levar as pessoas, vamos desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado, vamos viver a nossa história aqui na terra como servos e servas de Cristo e filhos de Deus, inspirando as pessoas a ler a palavra de Deus, a buscar direção na palavra de Deus. Se Deus tem uma obra a realizar específica na sua vida, um chamado ministério, Ele vai confirmar no seu coração, como Ele confirmou com Moisés, lá quando a sarça começou a arder. Cuidado, busque a Deus direção, busque de Deus direção, para que você não venha cair na morte, porque às vezes não é nem uma morte física, mas é uma morte emocional. Porque aí você vai ficar tão decepcionado que você não vai querer mais ir para a igreja, você vai ficar magoado e vai ficar doente. Algo vai te paralisar, porque quando a gente está magoado, a gente está paralisado. A gente está magoado, ofendido, a gente está ali, né? Com a legalidade para o mal agir e oprimir a gente. Então, nós precisamos dar crédito para o que a palavra de Deus diz. Eu sei que essa palavra talvez não é a palavra que você quer ouvir, mas é uma palavra de alerta que nós precisamos temer o Senhor. Nós vamos temer a sua palavra e nós precisamos andar na direção do Espírito Santo. Porque se a gente desviar, isso pode gerar morte para nós, para nossa descendência e respingar na nossa descendência. Que Deus te abençoe muito e me abençoe também, no nome de Jesus.